Eu creio que na nossa caminhada com Deus já vivemos algumas experiências surpreendentes. Algumas delas maravilhosas demais, mas algumas delas que nos deixaram um grande aprendizado. E eu não sei se você já passou uma experiência de chegar diante de Deus e não ter mais palavras para expressar a Deus a dor, a expressar a Deus o sentimento, a colocar diante de Deus com palavras aquilo que você estava passando. Eu quero dizer que eu já vivi um momento assim, em que eu me colocava na presença de Deus e tudo que eu conseguia falar para o Senhor antes das lágrimas era que, Pai, eu estou aqui mais uma vez. E eu chorei demais. E era um período que eu orava na madrugada com Deus e eu me colocava ali na sala em oração, sozinha, eu e Deus. E eu confesso a você que as minhas lágrimas deixaram marcas naquele sofá. E quando eu via aquilo, eu entendia que ali estava o meu lamento, ali estava a minha dor colocada diante do Pai, mas que houve sim uma resposta. E será que você já fez questionamentos com o Senhor? Será, Senhor, que eu estou errando aonde? Por que que Deus, eu não tenho conseguido me expressar mais? Por que que a resposta não chega? Por que que essa dor e esse sentimento não passa? E eu sei que algumas pessoas estão vivendo esse período durante esse tempo na Terra. Nós estamos passando por um momento onde a nossa fé tem sido provada, onde as nossas experiências com Deus, talvez ela está sendo forjada de uma forma um pouco mais dolorida. Mas eu quero dizer que não há ausência do Espírito Santo de Deus. E que a oração que é feita em silêncio, que talvez você questionou até hoje se é válida, se Deus ouve a oração que é feita em silêncio, quando lhe falta palavras, quando não sabe mais o que falar para Deus, e tem uma resposta do céu para o teu coração. E será que na Bíblia existe alguém que passou um momento assim? Você já encontrou? Se você encontrou, escreve aqui para mim. Quem na Bíblia você se assemelhou a esse momento, a essa experiência que foi um tanto mais profunda com Deus? Eu quero mostrar para você um texto, mas que dentro dele tem algo assim que me chamou tanta atenção, que eu comecei a ler e reler e buscar novamente e a procurar entender o que estava acontecendo. Mas isso hoje gerou esse tema da nossa mensagem. Então fica comigo porque eu quero orar com você depois. Eu quero colocar a nossa fé em ação junto com você, para que o Espírito Santo de Deus revele ao teu coração uma palavra específica que talvez há tempo você tenha buscado do Senhor. Vamos para a palavra de Deus agora nesse momento. Salmos 61, o versículo 1 começa dizendo: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Você viu e ouviu o final desta frase que Davi declara aqui? Todo esse texto ele estava declarando que Deus era o consolo da alma dele. E ele diz assim que a alma dele esperava no Senhor silenciosamente. Davi estava passando uma experiência que para ele era pesada demais. Mas ele declara aqui: não serei muito abalado. O mais lindo desse Salmo 62, 1, é poder acompanhar a evolução de Davi no decorrer dos versículos. Nós lemos o versículo 1 e 2. E no decorrer desses versículos nós vamos vendo de que forma que Davi estava diante do Senhor.
porque naquele momento a situação dele era algo terrível. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo procurado. Ele havia sido traído por pessoas que ele confiava. E agora, nesse momento, ele tinha que se esconder. E sobrou somente a presença de Deus para estar com ele. E ele provavelmente já tinha lamentado com Deus algumas vezes. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, que no versículo 2 diz que algo profundo estava acontecendo com a sua alma. E ele diz assim: eu não serei muito abalado. Pare e pense nessa palavra. Eu não serei muito abalado. Sabe o que Davi estava declarando aqui? Que ele ainda sentia medo dentro do seu coração se ele fosse pego. Ele sabia que se algo acontecesse, ele estava em Deus. Mas naquele momento o seu coração, a sua alma estava angustiada. E não é diferente de nós, porque Deus não fez de nós uma estátua sem sentimentos. Deus nos deu um coração humano. Nós passamos por dúvidas, por questionamentos, por medos. E Davi aqui se encontrava nesse exato momento, nessa circunstância. E nós vemos aqui nesta palavra que o temor tomava o coração de Davi. As palavras já não saíam mais da sua boca com facilidade. Muitas vidas nesse período na terra, preste atenção nesta palavra, estão sendo abaladas. Pessoas estão sendo forjadas, estruturadas, estão sendo perseguidas, maltratadas. E às vezes a gente vê isso no jornal, a gente vê isso nos noticiários. Ah, mas é com o próximo, não é na minha casa. Quando a dor, quando o dia do luto chega na porta da nossa casa, então a nossa estrutura se abala. Davi, um homem experimentado por Deus desde menino, um homem que fazia louvores para o Senhor desde que ele estava no campo pastoreando ovelhas. Mas nesse momento ele diz que a alma dele estava em silêncio, as palavras não saíam mais da boca. E se você talvez já viveu ou está passando por uma experiência como essa, e tem ficado com medo, o que está acontecendo? Eu não consigo orar. Eu te digo, se coloque mesmo assim na presença de Deus. Ainda que as tuas palavras sejam, me socorra, Pai. Ainda que as tuas palavras sejam como foi as minhas, Pai, eu estou aqui. E as lágrimas tomavam conta da minha alma. E o meu choro, eu creio que chegou a Deus. E aqui nós vamos vendo que as emoções, elas mexem conosco. Nós vamos vendo que tem coisas que acontecem na nossa família e não há nada que machuca mais o nosso coração do que quando nós vemos alguém que nós amamos por um caminho difícil, passando por um momento difícil, e tem famílias vivendo isso. Vemos muitas vezes que a nossa emoção, com aquilo que acontece com a nossa vida, com acontece com o nosso coração, aquilo que acontece talvez com a nossa família, isso tudo mexe e nos abala. Mas eu quero dizer que mesmo assim nós declaramos que nós permaneceremos de pé. A nossa estrutura pode se abalar. É como um prédio que é construído por um especialista que analisou o solo, que sabe que há risco de terremotos. Pode toda a estrutura abalar, mas aquele prédio não cai, porque ele foi preparado, ele foi construído de uma forma que resistiria a abalos. Você sabia que existe construções desta forma? E eu quero dizer que às vezes o nosso coração parece que não tem palavras, que a nossa intimidade com Deus acabou, se afastou. Tem momentos na nossa caminhada com Deus, porque a nossa vida, ela é como estações, que nós passamos por momentos de conforto, de alegria plena, nós passamos por momentos de
conhecimento de que parece que não estamos nem andando, que estamos correndo, que tudo dá certo, que tudo que falamos acontece, mas tem o dia também da adversidade. E isso acontece com todos que seguem o Senhor, porque o Senhor diz que haveria dias difíceis sobre a terra. E nós temos experimentado disso um pouco mais. Nós temos visto que a aflição no coração humano tem aumentado, a angústia, a preocupação, as responsabilidades, aquele temor de que não vai dar certo. Eu quero convidar você, pegue a tua Bíblia depois, abra no Salmos 62 e leia. Davi declara aqui que não serei muito abalado. Ele está dizendo, eu vou continuar aqui com medo, mas eu não vou morrer nessa causa. Eu não vou ser destruído. Mesmo que eu seja afrontado, mesmo que eu passe por vergonhas, eu vou conseguir permanecer. Mas eu quero chamar a tua atenção dentro da palavra de Deus. Você vai ver isso na tua Bíblia aí também. Olha só, nós lemos o versículo 1 e 2, no final do 2 ele declara isso. Mas quando chega no versículo 6, olha que maravilhoso de Deus para a nossa vida, que vai fechar esse tema de hoje com uma chave de ouro, que é algo maravilhoso. A palavra de Deus, ela me surpreende a cada dia. Quando chega no versículo 6, ele diz, só ele é a minha rocha. São as mesmas palavras que ele disse no 2. Ele diz, só ele é a minha rocha. É a minha salvação, ele é o meu alto refúgio. E não serei jamais abalado. Lembra que ele tinha falado diferente. Eu não serei muito abalado. Mas aqui a resposta do Senhor já veio. Aqui o Senhor Deus já havia consolado Davi. Já o Senhor havia testificado no coração dele que ele não estava só. E essa palavra hoje é para você que entrou nesta mensagem, talvez pensando que o teu gemido, que a tua dor, ela passa desapercebida diante do Pai, mas que cada lágrima é colhida pelo Espírito Santo. E ele diz aqui, eu não serei jamais abalado. Como é lindo da parte de Deus esse consolo. E eu quero dizer para você que há resposta na oração silenciosa quando nos posicionamos diante de um Deus redentor, de um Pai de amor que conhece o nosso coração, que sabe das nossas limitações, que sabe da dor que está aqui dentro. E eu me emociono com a palavra de Deus. E eu me sinto amada pelo Senhor, porque não é só para Davi que o consolo chega, mas o Senhor, naqueles dias de angústia que eu passei, o Senhor respondeu a minha oração, o Senhor falou comigo, e eu tenho certeza que o Senhor tem vitória, que o Senhor tem uma resposta, que o Senhor tem livramento, que o Senhor tem cura para a tua vida. O Senhor está derramando cura espiritual na tua alma, no teu coração. É no secreto, é no profundo que Deus trabalha. E às vezes você fala, pastora, a minha enfermidade está na carne, mas o teu Redentor vive. O teu Jesus, o nome dele é Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura, ele é o Deus que sara. E ele diz que levou sobre si, lá na cruz, todo o mal, toda a enfermidade foi cativa. E ele levou ali todas as nossas dores. E nesse momento, eu quero que você declare com muita fé, para que no mundo físico saiba que você é espiritual. Eu vou continuar crendo no meu Redentor que vive. Declare isso com fé. Eu vou continuar crendo, porque o meu Redentor vive. O teu Jesus, ele não está morto. O teu Pai, ele está no céu, mas ele olha na terra e ele sabe da tua história. E eu quero orar para que essas palavras fiquem gravadas no teu coração.
Toma posse dos Salmos 62. Creia, ore ao Senhor, fale com fé. Deus, essa oração do dia vai fazer a diferença na minha vida. Abra o teu coração para que o Espírito Santo de Deus ministre muito mais. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu quero orar neste momento. Senhor, aqui está, Deus, uma experiência viva e real, de que mesmo a nossa oração sendo em silêncio, o Senhor ouve. Ainda que a palavra não chegou à boca, diz o Senhor, que, oh Deus, Tu já sondas e conheces, e Tu já sabes o que nós vamos falar. A Tua palavra também nos ensina, Deus, que quando nós não sabemos falar, o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai querido, quando a palavra não sai, que o choro toma conta, quando a nossa alma está quebrantada, como buscar em Deus a resposta? Como no silêncio falar contigo? Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, socorre, levanta, fortalece, permanece. Senhor Deus, que esta vida se levante e sinta, Senhor, o teu toque, o teu abraço, o teu mover, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu senti tanto a presença de Deus nesta oração. Eu senti o Espírito Santo de Deus tomando conta. E que você sinta essa presença gloriosa do Espírito. Que você sinta o amor de Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Deus se importa. Jesus não está morto. Ele ressuscitou e Ele vive. E Ele está cuidando de tudo. Coloca fé. Deixe aqui o teu pedido de oração. Eu quero continuar orando por você todos os dias. E que essa palavra possa chegar pela mão do Espírito Santo de Deus, que pode te usar agora para chegar em muitos corações, em nome de Jesus.